Olá, muito boa tarde. A comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, está a promover o diálogo e a escuta recíproca entre os seus membros e entre os que se possam ligar a esta comunidade como forma de responder ao desafio da sinodalidade, um caminhar em conjunto proposto pelo Papa Francisco. Ângela Barreto Xavier e Sandra Chaves Costa integram a equipa dinamizadora deste projeto e estão hoje connosco para partilhar a experiência em curso nesta comunidade na cidade de Lisboa. Primeiro, o nosso destaque vai para outros temas da atualidade. Celebrar a arte do encontro para transformar a sociedade. A aposta da Praça Central, que mobilizou dezenas de leigos católicos em Almada. A construção da amizade social foi o desafio lançado a mais de 30 conferencistas que, na sua experiência e compromisso diário, procuram construir pontes em áreas diferenciadas, colocando o diálogo e a proximidade como a chave fundante das relações. O debate alargado aconteceu na Praça Central, este ano em Almada, que quis encontrar nas dimensões da política e da cidadania os contributos para a construção social. A primeira barreira da relação é nós não irmos além das nossas seguranças e das nossas certezas. Quando vamos, é uma descoberta inacreditável. Eu sou muito mais rica e muito mais feliz por ter conhecido estas pessoas. A experiência de pobreza conhecida em geografias ou contextos diferentes marcou Rita Sacramento Monteiro para a vida. Assim como a história pessoal de cada pessoa a ajudar continua a impactar a presidente da Cáritas Portuguesa. Eu ainda hoje adoro fazer atendimento e tenho muita pena de não ter tempo para fazer, porque este interface de conhecer as soluções e os problemas e tentar encontrar soluções sempre foi importante para mim. E hoje, que tenho outras responsabilidades e já tive outras responsabilidades, acho que essa passagem e esse contacto face a face, o encontrar no próximo também os recursos para ajudar a encontrar a solução, foram absolutamente fulcrais. A experiência sindical e a valorização do trabalho como meio de construção social foi enfatizada pelo antigo líder da CGTP, Carvalho da Silva. A mim aconteceu-me que a maior parte das vezes eu não tinha não tinha mais nada a oferecer que não fosse partilhar o problema, refletir com a pessoa, e mesmo para soluções coletivas muitas vezes não estava escrito em sítio nenhum o que é que podíamos fazer, apesar de sermos preparados para sabermos o contrato coletivo de trabalho, etc. Também no âmbito da cultura, a amizade social nasce da certeza de um encontro, com diferentes caminhos, mas com o desejo de um genuíno encontro. É que o dever das pessoas que têm um certo tipo de convicções não é simplesmente declararem as suas convicções, mas tentarem, na linguagem das suas convicções, responder às melhores objeções que vêm do outro lado. E, portanto, tentarem não excluir as razões da outra pessoa, mas incorporar as razões da outra pessoa, não simplesmente para fazer disto tudo uma mistura em que não se nota qualquer espécie de diferença, mas tentar responder da melhor maneira possível às melhores e mais inteligentes objeções. O investigador Alfredo Teixeira falou da fronteira como lugar de encontro, não só com o outro, mas também de encontro pessoal. Viver a nossa experiência nesta complexidade, descobrindo em cada uma das dimensões do que somos uma ponte para a diferença do outro, parece-me ser também um lugar de sabedoria interessante e que, de alguma maneira, nos pode fazer pensar o que é isso de praticar a fronteira a partir da nossa própria experiência pessoal. E o diálogo só será frutífero se for inclusivo. Para se refletir a cultura, mesmo no âmbito de uma pastoral da cultura, para se refletir de uma forma responsável, a responsabilidade aqui quase entendida como um sinónimo de solidariedade, tem de se refletir a questão das oportunidades. Porque quem tem oportunidades, como é o meu caso, já tive muitas oportunidades na vida, tem responsabilidades. E a cultura não é um bem de uma elite, é um talento de cada um.
E é importante cuidarmos dos talentos uns dos outros. Tarefas refletidas e apontadas como um caminho a perseguir na senda das propostas do Papa Francisco para a construção da fraternidade e do bem comum. Cidadania, política, cultura e diálogo. 4 pontos de partida para um debate sobre a difícil arte da amizade social. Uma celebração da amizade social, das praças centrais das cidades às igrejas católicas, passando também pelo mundo digital. Um desafio assumido no encontro promovido pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, a partir da Fratelli Tutti, um texto onde o Papa Francisco cita Vinícius de Moraes para afirmar que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. E foi para falarmos dessa arte que viemos aqui hoje. Ouvir como, já hoje, em muitos lugares, grupos, associações e até individualmente, tanta gente consegue fazer um pouco melhor. Aprender que dialogar não é convencer o outro de que temos toda a razão. Ser capaz de aceitar novas ideias e culturas sem perder a nossa identidade. Perceber que a política pode e deve ser a mais sublime arte da caridade. Que nenhum cristão pode, em consciência, dizer que nada tem a ver com ela. O encontro de leigos decorreu no momento em que as várias dioceses católicas vivem um tempo de auscultação e mobilização no processo sinodal convocado pelo Papa Francisco. Uma dinâmica que exige a movimentação das comunidades católicas desde a sua base. É uma bela coincidência, não é? Que este encontro proporciona, digamos assim, o encontro entre as pessoas, não é? E o diálogo sobre questões fundamentais, não é? Sobre estas questões fundamentais que se prendem com a nossa identidade cristã e com a nossa presença de cristãos no mundo, não é? Luís Parente Martins esteve na Praça Central para sublinhar que a amizade social proposta pelo Papa Francisco exige unidade e diálogo em todos os âmbitos. O médico cardiologista falou da sua experiência como católico, marcada pela ligação à espiritualidade dos focolares, que sublinha a dimensão da unidade. Experiência que levou à criação do Encontro Cristão em Sintra. Obviamente que este diálogo é muito mais fácil com aqueles que são cristãos como nós e, portanto, na nossa experiência nós temos um relacionamento muito próximo com os cristãos evangélicos, tanto do COPIC como da Aliança Evangélica, mas também uma relação fraterna com pessoas que são de outras religiões, em que, de facto, este conceito da amabilidade, do ser amável, do ser crestotes, como diz o Papa na encíclica, é uma coisa que é perfeitamente praticável e, portanto, nós podemos criar um mundo melhor, um mundo mais aprazível, se conseguimos criar estes relacionamentos amistosos com todos. O encontro encerrou-se na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, em Almada, com a celebração vespertina da Solenidade de Cristo Rei. Os participantes foram desafiados a oferecer outra perspectiva de poder e de sucesso à sociedade, promovendo o projeto de amizade que Deus tem para este mundo. O reino de Deus não há de ser fruto da conquista nem da submissão dos povos, mas da adesão livre de pessoas livres. A violência é fruto do medo e vão projeto de usar e manipular os outros para serviço próprio. O Rei Jesus é livre, cria pessoas livres, felizes, convidando-as para criarem um mundo de irmãos e irmãs, amigos, amigas. A Praça Central 2021 teve como tema a difícil arte da amizade social, incluindo a realização de uma sessão plenária e várias mesas redondas com quase 50 intervenientes. Combater o racismo e construir uma sociedade onde as pessoas se preocupem umas com as outras foi o primeiro desafio deixado na Praça Central pelo Cardeal O'Malley na conferência de abertura. Antigos conflitos, há muitos enterrados, estão a despontar de novo, enquanto que os exemplos de um nacionalismo miope, extremista, ressentido e agressivo estão a aumentar. Assim como a sociedade moderna tem feito campanha contra os cigarros e as drogas, devemos lançar uma campanha contra a intolerância do racismo. Pais e professores precisam ser os protagonistas deste esforço.
Cada um de nós deve começar com a sua própria conversão e testemunho pessoal. É também necessário criar oportunidades e espaço para amizade com pessoas de diferentes raças e etnias. Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. O que é o caminho sinodal, o que implica e como se concretiza? São perguntas que encontrarão resposta no ciclo de conferências promovidas pela Capela do Rato, num projeto que vai ser agora apresentado por Ângela Barreto Xavier e Sandra Chaves Costa, convidadas do programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco, precisamente para, neste contexto de uma proposta, um ciclo de conferências, no âmbito do sínodo que o Papa propõe para toda a Igreja. E perguntava-lhe, Sandra Chaves Costa, em que contexto é que nasce esta iniciativa para dar resposta. Enfim, eu já fui aqui formulando algumas perguntas e acredito que elas vão encontrar resposta nestas conferências, mas porquê esta proposta que a comunidade faz? Muito bem. Antes de mais, agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a partilhar aquilo que vamos fazer no nosso caminho sinodal. E depois dizer que este ciclo de conferências nasce da identificação de, digamos que, de uma necessidade de preparação. Ou seja, a palavra sinodalidade só muito recentemente é que integrou o vocabulário de muitos de nós. E, portanto, nesse mesmo sentido... assim com alguns gaguejos, diria, até no próprio pronunciado da palavra. Exatamente. Não é? E, portanto, sentimos que havia aqui a necessidade de um momento introdutório de formação teológico-prática, digamos assim, para nos preparar com melhores instrumentos para fazer este caminho sinodal dentro da comunidade. E se quisermos definir de forma, enfim, muito rápida e, sobretudo, muito prática, em que é que consiste este caminho da sinodalidade, como é que o poderíamos fazer? Eu acho que a sinodalidade, no fundo, é a identidade, o ethos da própria Igreja. É a maneira como nós fazemos caminho enquanto peregrinos. E, portanto, na missão... É esse caminhar em conjunto, não é? É esse caminhar em conjunto, exatamente. Marcado pelo diálogo, a escuta. Exato, a escuta recíproca e diálogo, marcando aqui uma Igreja à escuta e em saída, digamos assim. E acredito que este exercício, ou estas conferências, são desde logo um exercício prático desse caminhar em conjunto. E Ângela Barreto Xavier, qual é a proposta que a comunidade faz em torno dessas 3 conferências? Sim, no fundo a nossa ideia, como a Sandra já disse, é ter alguma formação mais... enfim, por quem sabe melhor estas coisas para levar sobre isto a sério, mentalidade, não é? exatamente. Porque na verdade, enquanto decorre o ciclo de conferências, nós também já estamos a caminhar na capela. Portanto, há aqui vai haver um diálogo que também é a partir da experiência. Depois a Sandra vai também explicar um bocadinho melhor o que é que nós já estamos a pensar fazer, e à medida disso vamos ter uma reflexão mais teórica, vamos pôr assim, que nos ajuda a tornar mais consistente essa mesma experiência de caminhar juntos. Com que temas e com que pessoas vão propor este debate em torno do tema da sinodalidade? Pronto, nós vamos começar no dia 29 de novembro com o professor Dr. José Eduardo Borges Pinho, para falar connosco sobre a questão da sinodalidade na Igreja. No fundo, será uma coisa mais abrangente, a sinodalidade na Igreja, e nomeadamente a sinodalidade na Igreja atual. Como sabemos, o Papa Francisco tem convocado muitos sínodos recentemente, e agora este é o caminho da Igreja, é toda a Igreja a caminhar em sinodalidade. Portanto, o Dr. José Eduardo Borges Pinho, o tema é mesmo esse, a sinodalidade na vida da Igreja, e depois temos um subtema que é a interpelação espiritual, tarefa estrutural e estilo pastoral. Portanto, é uma coisa que nos vai permitir a todos ir um bocadinho mais além daquilo que é a nossa experiência concreta da Igreja Capela do Rato, desta nossa comunidade, e entrar um bocadinho mais dentro, precisamente, da questão da sinodalidade. Ver o que é que esta palavra diz e o que é que esta palavra também já foi história ao longo Sim, exato. E como é que já se tem caminhado sinodalmente no contexto da própria Igreja, não apenas geral, mas também nós sabemos do sínodo diocesano da Diocese de Lisboa, não é? Que nos acompanhou nos últimos anos. Portanto, também temos um contexto
mais alargado sobre estas questões. Depois, no dia 9, é a segunda conferência. No dia 9 é a segunda conferência e é sobre caminho sinodal e discernimento comunitário. E aí convidámos o Padre José Frazão Correia, que é o diretor da revista Brutéria e é jesuíta, e com toda a sua experiência inaciana, e até porque muitas das propostas sobre o discernimento espiritual vão de encontro precisamente à espiritualidade inaciana, o Padre José Frazão Correia, nós esperamos que ele nos ajude, no fundo, a perceber como funcionar na prática, em grupo, porque nós vamos ter grupos comunitários, e não apenas, mas uma das propostas vai muito nesse sentido e que já estarão a trabalhar nessa altura, na realidade. Mas com o Padre José Frazão Correia não só nos vai permitir, enfim, tornar esta experiência mais profunda, e porque não é fácil este caminho, como precisamente porque vai ser uma conferência com possibilidade de diálogo, algumas dúvidas que possam, entretanto, surgir a partir da própria experiência, possam ser, enfim, dilucidadas ou aprofundadas com o Padre José Frazão Correia. Por fim, no dia 13, nós talvez gostássemos de ter iniciado com esta conferência, mas não foi possível para a teóloga Cristina Hinogues Santos, que é, no fundo, enfim, vai ser o fecho do nosso ciclo de conferências, como entrada em processo sinodal, mais uma vez, já um bocadinho a par do processo sinodal que nós já iniciamos, não é? Agora, esta teóloga, para além de ser uma mulher que eu acho que é muito, muito importante, e todos nós achamos na capela que é um momento fundamental, precisamente para que as vozes das mulheres sejam mais e mais ouvidas, e a Cristina Hinogues Santos não só é uma teóloga espanhola, como faz parte da Comissão do Vaticano, da Comissão Metodológica do Vaticano para este sínodo em concreto. Portanto, ninguém melhor, creio eu, para nos dar informação e nos fazer entrar no processo da Igreja em geral, não é? Porque, então, assim, nós temos aqui vários momentos. Este momento de alguém que está diretamente ligado ao processo sinodal, a Cristina Hinogues Santos, uma pessoa que nos vai dar um contexto, se calhar, mais histórico da própria sinodalidade, e o Padre José Frazão Correia, que nos vai explicar mais na prática como é que se exerce a sinodalidade. E acredito que, de facto, isto não será só uma teoria que vai ser apresentada, será, sobretudo, uma experiência que a comunidade faz. Com certeza. A ideia é sempre fazer esta experiência e de caminhar conjuntamente. E dizia que a comunidade faz e que a comunidade tem feito também. Podemos inserir, assim, este tema, de facto, numa proposta da comunidade, e para quem possa não conhecer, estamos a falar não de uma paróquia, mas de uma capela que existe perto do Largo do Rato, por isso Capela do Rato, não é? Em Lisboa, onde se vive muito essa, podemos chamar mesmo dinâmica sinodal de participação? Sim, é muito interessante dizer isso, porque nós na capela sentimos que mais importante do que a produção de documentos era efetivamente esta possibilidade de fazermos uma verdadeira experiência de caminho sinodal aberta a todos. E quando dizemos a todos, dizemos-lo com o sonho de poder chegar a todos os católicos, naturalmente convocados pelo Papa Francisco para este sínodo, toda a comunidade católica, mas também a todos os homens de boa vontade que queiram fazer este caminho connosco. Queiram dialogar. Exatamente. E, portanto, com base nesta premissa do alargamento e da inclusão a todos, pensámos, identificámos um conjunto de atividades, chamemos-lhe assim, para de facto desenvolver na capela. Quais são as propostas? Assim, muito brevemente. Muito brevemente. De facto, como a Ângela já falou, pensámos em criar ou desenvolver ou fomentar grupos de oração e reflexão sinodal, no fundo reativando alguns grupos de reflexão que já havia na Capela do Rato à volta de temas como a Fratelli Tutti ou o cuidado com a casa comum, o foco ecológico, mas também promover a criação de novos grupos com membros de outras comunidades, nomeadamente a comunidade de Santo
Anti-Egídio, ou o Movimento Católico de Estudantes, e até a criação de outros grupos que integrassem pessoas que, a título individual, que quisessem participar. E desta maneira estamos em crer que vamos envolver um grande número de leigos, numa latitude bastante grande de idades. Tendo paróquias também ali à volta, onde se inscrevem. Quem quiser participar, nós neste momento já temos 13 grupos a funcionar e acreditamos que vão ser mais, porque temos manifestações de interesse e estamos a ver como é que fazemos isso. Exatamente. Também através da comunicação que as ferramentas digitais possibilitam, há também essa possibilidade de participar? Sim. Sim, criaram ferramentas para isso? Sim, nós criámos um separador no site da Capela que tem como função precisamente tornar mais acessível a todos aqueles que não partilham presencialmente ou não estão presentes na comunidade mais cotidianamente, poderem desenvolver desenvolver isso e comunicar connosco tudo aquilo que quiserem. Criámos um e-mail também próprio para o Sínodo, na Capela do Rato, e quem quiser partilhar o que quiser sobre a sinodalidade e este caminho. Sugestões, ideias, reflexões, própria... Críticas. Críticas, exatamente. Fazem parte do diálogo. Para uma resposta muito breve também, para terminarmos, sentem que de facto se concretiza o caminho sinodal através desta vossa proposta na Capela do Rato? Queremos acreditar que sim. É o objetivo. Eu acho que o número de grupos que, entretanto, já foi formado, esta possibilidade de termos assembleias comunitárias de reflexão, onde também vamos integrar as opiniões individuais para além das reflexões dos grupos, tudo isto demonstra um grande entusiasmo e uma grande esperança de que este seja o caminho para a Igreja que consideramos a Igreja do futuro. Exatamente. Numa participação constante todos, e permanente. E uma participação de todos. Esperemos que de facto assim aconteça. Sandra Chaves Costa e Ângela Barreto Xavier, agradeço-vos muito terem estado aqui. Obrigada. Felicidades para este caminho em conjunto em torno da Capela do Rato. Muito obrigado. Siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1. Será mais logo, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.